Zoro, desde o momento que entrou para o Chapéu de Palha, sempre foi o braço direito do Luffy, enfrentando quase sempre o segundo oponente mais forte dos seus inimigos. Porém, apesar disso, Sanji tem um nível de força muito perto da do Zoro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais oponentes do Zoro o Sanji venceria e quais ele perderia. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Zoro e o Sanji sempre foram rivais, tentando ver quem era o mais poderoso. E hoje vamos ver quais oponentes do Zoro o Sanji não conseguiria vencer, ou talvez conseguiria. Mas independente do resultado, uma coisa é muito certa: nenhum deles venceria a força do seu like, porque o seu like é o maior poder de todos. Então não deixe de usar essa força e deixe o seu like nesse vídeo. E com isso então, vamos agora para os inimigos do Zoro que o Sanji derrotaria ou perderia. Começamos então com Morgan Mão de Machado. Morgan Mão de Machado foi o primeiro oponente que vimos o Zoro vencendo na história, depois que ele foi desamarrado pelo Luffy da base de Shells Town e teve suas espadas de volta. Com um único golpe ele derrotou o capitão da marinha. Morgan foi um dos primeiros vilões da história. Ele não é poderoso e com certeza seria derrotado facilmente pelo Sanji. O Sanji nessa época, apesar de ainda ser um cozinheiro, já tinha aprendido a maior parte de suas habilidades com o Zeff e já era muito forte. Então com certeza ele venceria o Morgan. Cabaji. Cabaji é um dos principais subordinados do Bug. Ele é um espadachim acrobata e, como um espadachim, obviamente ele enfrentaria o Zoro. Cabaji não é muito forte, na verdade ele não é nada forte. Ele sempre luta com truques sujos e mesmo o Zoro estando gravemente ferido por ter sido esfaqueado pelo Bug e o Cabaji estar atacando justamente no seu ferimento de propósito, o Zoro ainda o venceu facilmente. E por causa disso, não é muito difícil também ver o Sanji o derrotando. Nessa época, o Sanji ainda não tinha Haki e nem suas habilidades especiais como o Jabble Jumble, mas mesmo assim, Cabaji é fraco demais para o derrotar e é mais um inimigo do Zoro que o Sanji com certeza venceria. Irmãos Nyaban. Chegando na Vila Syrup, o Chapéu de Palha enfrentaram Kuro e os Piratas do Gato Preto para protegerem a vila. E Zoro ficou encarregado de vencer os Irmãos Nyaban, os dois homens mais poderosos do bando, estando apenas abaixo do Capitão Kuro. Os irmãos Nyaban lutavam com garras em suas mãos e eles tentavam agir da forma mais covarde possível quando se aproximavam de um oponente pela primeira vez, apenas para pegá-lo de surpresa com a sua velocidade. Zoro passou a maior parte de sua luta contra eles, tentando pegar as suas espadas que caíram para longe, e quando ele pega, os dois juntos são derrotados facilmente. Eles não foram um grande desafio, e por isso é muito fácil ver o Sanji também os derrotando. Os irmãos Nyaban podem ter a velocidade como sua principal vantagem, mas o Sanji é muito mais rápido e forte que eles, então eles não teriam a menor chance se realmente enfrentassem o Sanji nessa época. Drácula e Mihawk. Bom, até agora Zoro enfrentou apenas inimigos realmente fracos e que não seriam qualquer desafio para o Sanji. Porém isso começa a mudar a partir de agora, com a luta do Zoro contra o espadachim mais forte do mundo, Drácula e Mihawk. Ao chegar no Baratie, Zoro se deparou com seu principal obstáculo para alcançar seu sonho, o atual maior espadachim do mundo, e querendo roubar seu título, Zoro desafiou. E na verdade, a luta estava até que bem equilibrada. Enquanto Mihawk batia, o Zoro só apanhava. Foi uma derrota esmagadora. O Zoro perdeu para o Mihawk com apenas uma faquinha. E sinceramente, eu não consigo ver nenhum do Chapéu de Palha vencendo o Mihawk nesse ponto da história. Ele poderia até mesmo vencer todos eles juntos se quisesse. O nível de poder entre eles aqui era algo totalmente insano. Então por isso, Sanji com certeza perderia. Hachi. Hachi era um dos subordinados do Arlong e um dos inimigos do Chapéu de Palha, antes de se tornar seu amigo em Sabaody.
Hachi era o espadachim do bando do Arlong, e por causa disso, ele enfrentou o Zoro. Zoro não teria dificuldades em sua batalha contra ele se estivesse na sua melhor forma, porém, ele ainda não tinha se recuperado dos ferimentos que ele recebeu do Mihawk. E por isso sua batalha foi muito mais difícil, mas mesmo assim, o Zoro ainda venceu no final. Já se Sanji lutasse contra ele, eu acredito que Sanji não teria muitos problemas. A principal habilidade do Sanji é sua agilidade nas pernas, então por mais que Hachi possa atacar usando 6 espadas ao mesmo tempo, Sanji seria rápido e ágil o suficiente para se defender e contra-atacar, vencendo mais um oponente do Zoro. Das Bones. Das Bones era o aliado mais poderoso do Crocodile no arco de Alabasta. Ele era conhecido como o Mr. One, onde quanto menor o número, mais forte e influente a pessoa é na organização. Das Bones foi realmente o primeiro oponente em que o Zoro teve muitas dificuldades para vencer. Isso principalmente por causa da sua Akuma no Mi do aço, que torna todo o seu corpo em aço, fazendo ele ser incrivelmente resistente e também poder criar lâminas de qualquer parte do seu corpo. Zoro levou muito tempo para superar a resistência do aço do Das Bones e finalmente conseguir cortá-lo. E é por isso que Sanji provavelmente não o venceria. Nessa época, Sanji não tinha desenvolvido seu Double Jumble ainda, e por isso, seus golpes, por mais que eram muito poderosos, não tinham nada de muito especial. Era apenas um chute comum muito forte, mas que com certeza não seria capaz de vencer a resistência do Das Bones. Além disso, temos que lembrar que todo o seu corpo é feito de lâminas, e por isso Sanji teria mais uma desvantagem, já que ele ataca com seu próprio corpo, diferente do Zoro que usa uma espada. E por isso, esse é um oponente do Zoro que o Sanji não venceria nessa época. Kako. Kako foi o inimigo do Zoro no arco de Enies Lobby. Ele era um membro da CP9 e um especialista no Rokushiki. Além disso, ele também é um espadachim e é um usuário do estilo de 4 espadas. Kako também comeu a Akuma no Mi da girafa, tornando ele muito mais forte e resistente. Mas, apesar de ser muito poderoso, ele não foi um desafio tão grande para o Zoro como foi o Das Bones. Zoro apenas teve dificuldades no início porque ele estava algemado com o Sop e por isso não conseguia usar todas as suas habilidades, mas depois de se soltar, a luta não durou tanto tempo. E esse é um grande motivo pelo qual Sanji venceria o Kako nesse momento da história. E foi aqui também que Sanji aprendeu pela primeira vez o seu Double Jumble, se tornando muito mais forte. E se aqui ele lutasse contra Kako no lugar do Zoro, ele com certeza o derrotaria. Shimotsuki Ryuma. Em Thriller Bark, Zoro enfrentou um dos maiores espadachins de toda a história, se não o maior de todos, o zumbi do lendário espadachim Shimotsuki Ryuma. Porém, é claro que Ryuma estava muito mais fraco do que ele era quando ainda estava vivo, já que o seu corpo foi revivido com a sombra do Brook, e como sabemos, a sombra funciona como um tipo de alma, a força de uma pessoa é imitada por sua sombra. Ou seja, Ryuma foi revivido com a sombra e o potencial do Brook naquele momento, e não com sua força de quando estava vivo. É por isso que Zoro conseguiu o derrotar facilmente, e é por isso que eu acredito que o Sanji também o derrotaria. Ryuma, apesar de ser lendário, aqui não passava de um zumbi um pouco mais forte do que a média, e por isso não seria um desafio tão grande para o Sanji. Ryozou. Ryozou é um membro dos Novos Piratas Homens-Peixes que agia com Rod Jones. Ele também é conhecido como o maior espadachim de toda a Ilha dos Homens-Peixes. E como um espadachim, vocês já devem imaginar que ele lutou contra o Zoro. Ryozou foi um grande inimigo para o Zoro e ele estava usando o estilo de 8 espadas com seus tentáculos. Além disso, ele estava tomando esteroides para ficar ainda mais forte e resistente. Porém, mesmo assim, quando o Zoro decidiu lutar com todas as suas forças, com apenas um ataque direto, o Zoro derrotou. Ryozou era sim muito poderoso, mas não estava no nível do Chapéu de Palha após o time skip. Então, com certeza, ele seria derrotado pelo Sanji, que agora estava muito mais poderoso com seus 2 anos treinando na Ilha dos Okamas. Sanji também desenvolveu o Haki nesse tempo, então eu acredito que esse é mais um inimigo do Zoro que o Sanji venceria.
Pika. E agora estamos chegando nos oponentes mais poderosos que o Zoro já enfrentou. Pika é um dos comandantes de Doflamingo. Ele é usuário da fruta da pedra Ishi no Mi, que permite ele assimilar seu corpo com a pedra, podendo ficar gigantesco dependendo do tanto que assimila. Ele foi um grande obstáculo para o Chapéu de Palha no arco de Dressrosa, assimilando uma montanha inteira, e ficando tão grande que era praticamente impossível passar por ele, e por isso Zoro ficou para trás sendo seu inimigo, para permitir que o Luffy avançasse. Pika realmente foi um grande inimigo, e essa eu realmente acho que o Sanji não venceria. Zoro só o venceu porque com sua espada ele conseguiu cortar seu corpo gigante pela metade, mas eu não consigo imaginar ver o Sanji fazendo aquilo naquela época. Cortar coisas gigantescas com uma espada é algo muito possível, como já vimos várias vezes na história, como quando o Mihawk cortou o navio de guerra do Don Krieg, ou quando cortou uma montanha gigante de gelo. Mas sem armas, isso seria algo perto do feito do Garp destruindo a caveira de Hachinosu com apenas um soco, algo que nessa época ainda estava um pouco longe do poder do Sanji. King. King foi até agora o oponente mais poderoso que o Zoro já enfrentou a sério em uma luta 1 contra 1. É claro que o Zoro também já enfrentou o Kaido, mas esse era o oponente do Luffy, e ele teve apenas uma pequena participação na luta. Porém, King foi um oponente que ele enfrentou sozinho. King é um Lunariano, e por causa disso ele tem várias habilidades especiais da sua raça, como por exemplo uma chama nas suas costas que, quando estão acesas, nem mesmo os ataques do Zoro carregados de Haki conseguem fazer muita coisa contra ele. Já quando essa chama se apaga, a sua resistência diminui, mas ele ganha uma velocidade absurda em troca. Além disso, King também consegue criar e controlar o fogo de seu corpo, como uma habilidade da raça lunariana, bem parecido com como os Minks conseguem gerar eletricidade. King, sem dúvidas, é o oponente mais forte do Zoro até agora, e por causa disso, mesmo que nesse momento da história o Sanji tenha prendido o seu Ifrit Jumble, fazendo as chamas em suas pernas ficarem azuis, eu ainda acredito que ele não venceria o King. Existe uma chance muito grande do Sanji só ter essas habilidades por ter recebido o DNA lunariano do seu pai, já que o Sanji tem praticamente as mesmas habilidades que o King. Ele tem uma resistência absurda, consegue criar chamas nos seus pés e também é muito rápido. E por ele ter despertado um novo nível desses poderes muito recentemente, ele ainda tem muito que aprender. Mas já o King tem esses poderes desde que nasceu, então ele já está na sua melhor forma. Então, com as mesmas habilidades, o que decidiria o resultado seria a experiência, e nisso o King supera em muito o Sanji, o que me faz acreditar que, apesar do Sanji estar mais forte do que nunca, ele ainda não venceria o King. E bom galera, esses são os oponentes do Zoro que o Sanji venceria ou perderia. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com o seu like. Isso sinceramente é uma ajuda gigantesca para o canal. E também, se você quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que sair um novo vídeo, ele vai chegar aí para você. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.